Muitos sensores apresentam uma variação na sua resistência ou impedância em resposta a uma variação da grandeza de entrada. Por isso a gente precisa estudar circuitos que são dedicados à medição de resistência ou à medição de impedância. A gente vai ver que os circuitos em ponte são muito empregados para esse tipo de finalidade. A gente vai estudar a linearidade desses circuitos, as equações, né, os modelos matemáticos deles, a sensibilidade. Então a aula de hoje vai ser dedicada a esse assunto. Uma das maneiras de a gente medir resistência é através da utilização de uma fonte de corrente, tá? Ou seja, a gente injeta uma corrente no circuito que a gente deseja medir a resistência, né? No elemento que a gente quer medir a resistência, no caso aqui está representado por esse resistor R, tá? E aí a gente, em paralelo, a gente vem com um voltímetro e mede a tensão, a queda de tensão que é ocasionada devido a essa circulação de corrente nesse circuito, nesse transdutor aqui R, tá? A gente também está modelando aqui a resistência do cabo. Então, quando a gente sai aqui do nosso instrumento, a gente tem um cabo que tem uma resistência RF, né? Então, ele tem aqui um cabo da ponteira, vamos dizer assim, positiva, e da ponteira negativa, uma outra resistência RF. A gente está considerando o mesmo valor porque a gente está pensando que o comprimento do cabo dos dois é o mesmo, né? Então a gente chama esse método aí de método de medição de resistência a dois fios, que é um método bastante tradicional aí que a gente utiliza em multímetros e outros instrumentos, né? Qual que é vamos dizer assim, a desvantagem desse tipo de método, né? Bom, a desvantagem é que ele mede a resistência do teu objeto mais a resistência da fiação. Então, dependendo das tuas pontas de prova, né, se elas são compridas, né, você pode ter aí um valor de resistência que pode afetar no teu resultado final. Tá? Então, você tem um certo erro aqui devido à resistência dos cabos. Tá? É claro que, por exemplo, se você pegar nos multímetros modernos, você consegue fazer uma que a gente chama uma regulagem, né, para zerar a resistência desse cabo, né? Então o multímetro ele vai lá e de forma computacional, através de um programa, ele vê que tem essa resistência e zera, né? De que forma? Você encosta aqui o terminal, uma ponteira na outra, né? Curta-circuita ela e aí você aperta algum botão lá no multímetro que ele se calibra, ou seja, ele elimina, ele mede essa resistência do cabo e elimina, tá? É uma forma, mas é claro que isso tem que fazer toda a medição, você tem que fazer isso porque a resistência, né, metálica do fio muda com a temperatura, às vezes muda com o envelhecimento do cabo e outros fatores, né? Outra maneira de fazer medição, também, né, utilizando fonte de corrente e um medidor um voltímetro, né, para medir a tensão, né, é o método a 4 fios, que ele tenta acabar com esse problema da resistência dos cabos, tá? Então, a 4 fios ele faz o seguinte: você continua tendo a ponta ou melhor, a corrente aqui, né, a fonte de corrente alimentando o teu circuito. Você vai ter um cabo aqui saindo para o teu elemento que você quer medir a resistência, e esse cabo vai ter uma resistência RF, tá? E a tua corrente vai estar passando por aqui, né? E aqui também no medidor de tensão, tá? Você vai ter um outro cabo que vai estar dedicado aqui só para o voltímetro, para o elemento que mede a tua tensão, tá? Que vai fazer uma medição da tua tensão. A ideia aqui é que esse medidor de tensão ele tem uma resistência muito elevada, de forma que a corrente que entra nele ela é praticamente nula, ou zero. A gente pode considerar ela como zero. Então não circula corrente por esse elemento aqui. Tá? Se não circula corrente nesse elemento, a corrente que vai para a resistência que você quer medir, para o teu sensor, ela vai ser a própria corrente I da tua fonte. Tá? E da mesma forma aqui, ó, não tem desvio de corrente aqui para o voltímetro, para o teu elemento que mede a tensão, porque a resistência dele é muito alta. Então a corrente também retorna toda para a tua fonte. Tá? Então, por causa disso, o que vai acontecer? A tensão que você mede aqui, ó,
você não vai ter queda de tensão nesse resistor porque não tem corrente circulando. Então a tensão V que entra no medidor é a mesma tensão V que está nos terminais da resistência. Tá? Por isso, aí a tua resistência vai ser direto o valor da tensão medida dividido pela corrente que você injetou. Tá? É importante, nesse caso, as pontas de prova, tá? Os 4 fios aqui que saem, eles têm que ter o mesmo comprimento, né? Para que esses RF sejam iguais. Né? Então isso aqui é importante você ter aqui a ponta de prova casada, que a gente chama. Né? Os multímetros mais avançados, aqui tem um exemplo dele, tá? Utilizam esse tipo de método. Aqui, ó, pode ver que tem aqui vários fios aqui conectando, né? Os 4 fios, ou melhor dizendo, né? De saída aqui, ó, ele está conectando aqui, ó, 2 garras jacaré num lado no resistor e outras 2 garras jacaré no outro lado, né? Então esses tipos de multímetros que usam o método 4 fios, em geral são multímetros mais avançados que conseguem ler aí resistência com várias casas após a vírgula, ou seja, resistências aí muito baixas, né? E com uma exatidão também bastante elevada. No início a gente comentou sobre os circuitos em ponte, né, que são bastante utilizados para esse fim de medição de resistência. Mas por que a gente utiliza os circuitos em ponte? Vamos pensar aqui num caso mais simples, que digamos que você queira fazer uma medição de uma resistência de um sensor e você faz o seguinte, a minha resposta mais óbvia é colocar uma tensão, uma fonte de tensão, uma resistência conhecida, tá? E a resistência ou o meu sensor em série, e aí eu meço uma tensão de saída nesse circuito. Quando essa tensão aqui variar, a tensão de saída vai variar. Então a forma mais simples, óbvia assim, de pensar num circuito para medir, né, a variação de uma resistência é fazer um circuito aí série, né, entre 2 resistores, um de valor conhecido. Como que fica a tensão de saída desse circuito? Bom, a tensão de saída aqui vai ser dada pela regra do divisor de tensão, R1 por R1 mais RS, né, vezes a tensão de entrada V1. Então vou pegar, aqui eu quero achar o valor da resistência RS, esse é o meu objetivo, né, a resistência do meu sensor. Então vou isolar RS aqui nessa forma. Então vou passar o termo R1 mais RS para a esquerda e vou passar Vout dividindo. Então vou ter aqui R1 mais RS é igual a R1V1 por Vout. Agora eu vou passar aqui o termo do R1 para o lado direito subtraindo, né? Então vou ter essa equação. E aí tem o R1 aqui nos 2 termos, então vou passar eu vou colocar R1 em evidência. E aí chego na equação final aqui para a resistência do meu sensor, tá? Ela é dada por R1, que multiplicada pela relação aqui de V1 por Vout menos 1. Tá? Então, quais são as conclusões que a gente pode ter aqui dessa equação para esse circuito? Bom, a resistência R1 é uma resistência conhecida, de valor fixo. A tensão V1 é uma tensão fixa que eu vou estar mantendo aqui no circuito. Então, o que vai variar é a tensão de saída, né, em resposta aí à variação da resistência. Tá? Então, a minha variável é o que está no denominador. Então, isso aqui é uma equação do formato 1 sobre x, que não é linear. Então, não é uma equação linear. Tá? Então, essa é a primeira conclusão que a gente observa aqui. Outra questão aqui também é que ela depende aqui diretamente da tensão de entrada. Né? Então, se eu tiver um ripple, uma ondulação, né, um ruído na tensão aqui de entrada, tá? Isso vai gerar um erro na minha resistência, tá, do meu sensor que eu quero obter. E pior, né, se esse R1 tiver um valor muito alto, tá, e aqui eu tiver um ripple, né, a tensão variar, né, essa variação vai ser multiplicada pelo valor da resistência. Então, se essa resistência for 1K, for 1000 ohms, vai ser 1000 vezes, se tiver um ripple às vezes de 1 mV, 1000 vezes 1 mV eu vou ter um valor aqui de 1 ohm aqui, né? Que eu vou estar tendo de erro no RS. Tá? Então esse ripple ele é amplificado aqui pelo valor do R1. Tá?
Além disso, se eu lembrar aqui olhando para essa fórmula aqui do lado, eu tenho aqui um menos R1. Tá? Então, o valor que eu vou ter aqui do meu RS também ele vai estar com um offset aqui, né, dessa minha resistência R1. Se esse R1 aqui, por algum motivo vamos dizer assim, de temperatura, essa resistência, né, variar, ela vai alterar o valor do RS, então vai gerar um erro. Tá? Então a gente tem uma série de probleminhas aqui, né? Como eu falei, né? A questão de não linearidade, o valor deslocado, né? O R1 pode mudar com a temperatura e vai gerar um erro, né? E o ripple da tensão de entrada, que é amplificado ainda pela resistência R1. Então, esse tipo de circuito, ele é muito simples, mas também ele é muito propenso a dar muitos erros de leitura, tá? Por isso que a gente, em geral, evita utilizar ao máximo ele. E aí a gente acaba usando os circuitos em ponte. Então, uma maneira de a gente contornar os problemas que a gente mostrou ali no circuito anterior é utilizar um circuito em ponte. O circuito em ponte nada mais é que dois circuitos de divisores resistivos, né? Onde você toma a saída como sendo a diferença da tensão de um divisor para o outro, né? Então, de forma matemática, a equação dele de saída vai ser o quê? A tensão que você tem nesse nó aqui, que é R2 por R1 mais R2 V1, que está aqui, ó, R2 por R1 mais R2 multiplicado por V1, menos a tensão desse outro nó, que vai ser R4 por R3 mais R4 V1, que está aqui. Então, a equação é bastante simples aqui para a ponte de Wheatstone. Tá? E a ideia da ponte do Wheatstone é que você tenha, né, as tensões em cada braço, né, a gente chama cada resistência um braço da ponte. A ideia é que essa tensão aqui seja igual a essa, de forma que a tensão de saída seja nula. Tá? E quando ela é nula, uma série de vantagens aí, ou assim, uma série de aplicações surgem. Tá? Quando a tensão de saída de uma ponte é nula, a gente diz que ela está equilibrada, tá? Que os braços aqui estão equilibrados, ou seja, que as tensões aqui estão iguais em cada um dos nós. Tá? A condição de equilíbrio, obviamente, é quando eu tenho a tensão de saída igual a zero. Tá? E o que vai acontecer aqui? Quando eu tenho essa tensão igual a zero, eu vou ter uma condição especial no valor dos resistores dessa ponte. Tá? Então vamos igualar essa equação aqui a zero para ver qual vai ser a relação que eu tenho que ter nos resistores para essa condição de equilíbrio. Então, aqui, ó, quando eu faço igual a zero, tá, eu multiplico aqui, fiz a multiplicação aqui de R3 por R2, R3 mais R4 por R2, né? Então, vou ter R3 vezes R2, né? R4 vezes R2, e aqui R1, R4 e R2, R4. Tá? R2 e R4 cancelam-se, né? Então, você vai ter aqui só R1, R2, R3 menos R1, R4, dividido por tudo isso aqui. Tá? Só que aqui o que vai acontecer? Essa divisão você vai multiplicar por zero, some. Tá? O Vin aqui também some. Vai ficar só R2, R3 menos R1, R4 igual a zero. Tá? Quando você faz o Vout nulo. Aí, igualando, né, passando R1, R4 para a direita, eu vou ter aqui que R2, R3 é igual a R1, R4. E, por fim, a gente chega na nossa condição aí que o pessoal gosta de utilizar de forma fracionária, que a relação de R1 por R2 tem que ser igual à relação de R3 por R4. Ou se quiser pensar a divisão de R1 por R2, tem que ser igual à divisão de R3 por R4. Notem aqui, ó, uma forma de você decorar essa relação de equilíbrio é que é sempre esse resistor divididos por esse, então o que está em cima divididos pelo que está embaixo, tem que ser igual ao resistor, né, R3 divididos por R4, ou seja, resistor de cima divididos pelo resistor de baixo. Então aqui fica bem fácil de você olhar, tá? E isso é importante você ter essa regrinha que eu estou passando aqui para você, porque nem todos os circuitos vão estar com R1 aqui, o R1 pode estar aqui embaixo, tá? A pessoa numera, né, os resistores da forma como ela bem entende, tá? No livro também. Então você tem que lembrar que a regra, né, do equilíbrio é sempre resistor de cima divididos pelo resistor de baixo, tá? Tem que ser igual ao resistor do outro ramo de cima divididos pelo resistor de baixo do mesmo ramo. Tá? Então essa é a regrinha do equilíbrio. Veja que se você usar, obviamente, todos os resistores iguais, né, você
vai ter equilíbrio, né? Por exemplo, se todos têm valores de 100 ohms, né? 100 divididos por 100 é 1, 100 divididos por 100 é 1, tá? Mas eu também posso ter aqui, por exemplo, eu posso fazer esse resistor 200, né? Aqui vai ficar 200 divididos por 100, tá? Eu vou ter aqui 2. Daí, para ter o equilíbrio, eu também tenho que fazer esse aqui igual a 200. Ou então, eu posso fazer aqui 100 e aqui 50. Tá? Eu vou ter também uma razão de 2, né, da divisão. Tá? O importante é que a razão fique igual. Tá? Então, eu posso ter aí razões diferentes para o braço. Eu posso ter aqui 100 para 50 e 200 para 100. Eles vão estar em equilíbrio. Tá? Então, existe uma gama enorme aí de valores de resistência que eu posso selecionar para a minha ponte ficar em equilíbrio. Tá? Tudo só tem que respeitar essa relação, essa equação aqui. E como que a gente utiliza a ponte do Wheatstone para fazer a medição de um sensor que tem como saída uma resposta, uma variação em resistência? Então, em geral, a gente faz com que a ponte fique equilibrada, né? Ou seja, a tensão seja igual a zero para uma condição do sensor, vamos dizer assim, também de equilíbrio. Então, vamos dizer assim que você está utilizando a ponte para medir um transdutor de peso, tá? E aí a tua balança, quando ela não tem nada, né, pesado, nenhum peso nela, né, nenhuma carga nela, vamos dizer assim, ela tem uma resistência de saída igual a 100 ohms, né? Então o que você vai fazer? Você vai projetar os outros resistores, tá, da tua ponte de forma que a tensão de saída seja igual a zero quando você tem a tua balança sem carga, né? E aí, à medida que você vai colocando peso de 1 kg, 2 kg, o que vai acontecendo? A resistência, vamos dizer assim, aumenta e a tua tensão de saída vai aumentando. Então, a tua tensão de saída vai sair de zero, tá? Isso já é uma das vantagens de você utilizar o circuito em ponte, tá? Porque você vai estar começando sempre em zero, você consegue zerar, né, o teu circuito para uma condição aí, vamos dizer assim, inicial do teu transdutor, do teu sensor, tá? Outra coisa importante aqui no circuito em ponte, é claro que você vai ter que selecionar um dos resistores aqui para ser o teu sensor, tá? E outra coisa interessante também de a gente comentar, olhando pela equação, tá? É que a tua tensão de entrada, o Vin, se ela tiver ondulações, se ela tiver ruídos, tá? Ela vai passar para a tua tensão de saída. Veja que Vin depende diretamente de... Vout, né? Depende diretamente de Vin. Então, qualquer coisa que você tenha na tua entrada, passa lá para a tua saída, tá? Então, se você tiver um ruído lá de 1 mV, esse 1 mV vai passar para a tua saída, tá? É claro que não vai ser igual aquele circuito que a gente mostrou no início, você não vai ter amplificação desse ruído, tá? Nesse caso aqui não vai ter essa amplificação, tá? Então, por isso é importante, quando você fala em circuitos em ponte, é importante que você pense numa tensão aqui de alimentação que seja bastante estável, tá? Tanto em termos de ripple, tanto em termos de temperatura, se a temperatura ambiente variar, e outros parâmetros no envelhecimento do circuito da fonte, tá? Então ela tem que ter uma tensão bastante estável. Por isso, em geral, tá? Quando a gente fala em circuitos de medição, que eles têm esse problema que a ponte apresenta, você utiliza na tua ponte não uma fonte de tensão comum, mas um gerador de referência. O que é um circuito gerador de referência? É um circuito que fornece uma tensão que não tem, ele não tem uma capacidade grande de corrente em geral, esse tipo de circuito. Então lá ele vai fornecer 10 mA, 20 mA no máximo, tá? É uma característica do gerador de referência, ele não é para fornecer correntes elevadas, mas em contraponto ele tem uma estabilidade muito grande. Então, se a temperatura ambiente variar, a tensão dele não varia ou varia muito pouquinho. Se ele não vai ter ripple quase, né, ou vai ser muito atenuado o ripple.
Se a tua tensão que você alimenta esse gerador de referência, né, que você está alimentando ele, ela tiver muito ripple, ele ainda assim vai fornecer uma tensão na saída do gerador de referência bastante estável. E mesmo se, digamos, você deixar ele funcionando durante 5 anos, a variação que ele vai dar na tensão de saída dele vai ser muito pequena, tá? Ou seja, ele também é imune a alguns fatores de envelhecimento do circuito. Então, em geral, as pontes você tem que utilizar sendo alimentadas por um gerador de referência, que vai gerar daí essa tensão VIN, tá? Então, isso faz com que a ponte, né, você consiga contornar esse problema aí que a ponte tem, que é essa dependência direta da tensão de entrada, ok? Vamos fazer um exemplo, um exercício de exemplo aqui para entender melhor o funcionamento da ponte, né? Então, um sensor de temperatura, tá, apresenta uma resistência de 100 ohms em 0 graus. Tá? Em 100 graus Celsius, a resistência dele sobe até 140 ohms. Então, você pretende utilizar esse sensor num circuito em ponte para medir a faixa de temperatura de 0 a 100 graus. Então, 0 é 100 ohms, 100 graus, 140 ohms. O sensor de temperatura é colocado no lugar de R2, tá aqui, né? Para tanto, você define que em 0 graus a ponte tem que estar equilibrada, que é o teu início, né? Ou seja, o Vout tem que ser igual a zero. Qual deve ser a tensão da ponte em 100 graus Celsius? Tá? A gente vai considerar que a nossa tensão de alimentação é 5 volts. Então, como é que eu faço para resolver esse exercício? Bom, primeira coisa, se eu quero que a ponte esteja equilibrada, ou seja, a tensão dele seja 0 volts em 0 graus Celsius, tá? Em 0 graus Celsius eu tenho uma resistência de 100 ohms. Então eu vou, né, fazer para equilibrar a maneira mais simples é fazer todos os resistores igual a 100 ohms. Então vou manter todos os resistores com o mesmo valor, tá? Ok? Porém, quando eu estou na temperatura de 100 graus, que é o que ele quer saber a tensão da ponte, a resistência R2 vai a 140 ohms. Então aqui o R2 vai ser 140 ohms. Então vamos substituir e ver qual é a tensão de saída. Então substituindo aqui, ó, R2 140, os outros R 100 ohms, e a tensão de entrada é 5 volts. Tá? Então aqui fazendo, somando aqui os denominadores, 140 por 240, 100 divididos por 200, tá? Aí eu vou ter aqui 140 por 240, 0,583 volts, menos 0,5 volts, tá? Vou ter 0,083 vezes 5, então a minha tensão de saída vai ser 0,417 volts, tá? Quando a minha resistência, o meu sensor de temperatura vai a 140 ohms. Tá? Então, bem simples aqui, bem fácil. Né? A gente nota que a variação de tensão, apesar de ter uma variação aí de 40, né, ohms aqui na resistência, a tensão varia só 0,4 volts, não é uma variação muito pronunciada. Ok? Então, aqui basicamente é a forma de você medir, né, o circuito, a resistência é através da tensão Vout, né? E aí você vai ter aqui o 0,417, ele relaciona, né, a tua resistência de 140 ohms, tá? No exemplo anterior, a gente falou sobre a variação absoluta da resistência aqui do sensor, tá? Mas eu posso relacionar ou obter uma tensão de saída em função da variação percentual, ou seja, naquele caso lá, a resistência variou 40 ohms, tá? Em relação a 100 ohms, que era o valor, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Então, 40 divididos por 100 ohms, isso dá 0,4 de variação percentual, tá? Ou divididos vezes 100, né? 40% de variação, tá? Então eu quero agora achar uma tensão de saída que ela me relacione essa variação aí percentual, tá? De ΔR por R. A gente vai entender melhor o porquê de ter essa equação mais para frente, tá? Então vamos considerar, tá? Para facilitar aí nossa equação, que R1 por R2, tá?
isso aqui é a relação do equilíbrio, R1 por R2 é igual a R3 por R4. Então eu vou dizer que aqui que a minha relação do equilíbrio é igual a um N qualquer. Tá? Eu vou sempre fazer as resistências, por exemplo, essa aqui pode ser 10 vezes maior que R2, ou pode ser 100 vezes, ou pode ser igual, né? Que seria um N igual a 1. Tá? Então vou deixar aqui essa relação das resistências do equilíbrio igual a um fator N qualquer. Tá? Então eu vou considerar que o R2 e o R4 eles têm um valor de resistência R, né? Então vou considerar que elas têm o mesmo valor de resistência. Então, se eu tenho elas igual a R, essas outras duas têm que ter um valor igual a N vezes R, certo? Pela essa regra aqui do equilíbrio da ponte, certo? Então, aqui tem que ser N vezes R. Então, se eu escolher, por exemplo, aqui 100 ohms, as duas, tá? E o N for 2, quer dizer que aqui tem que ser 200. Se o N for 1, as duas vão ser 100, tá? E o R2 é o nosso sensor. Então, eu vou dizer o seguinte. Esse meu R2, ele tem um valor R, mas quando ele varia, ele vai ter um R mais um X. Tá? Sendo que esse X, essa é a minha variação percentual. Aqui, só para não colocar delta R por R. Tá? Então, por exemplo, se for igual o caso do exemplo anterior, foi 0,4, né, que variou 40 ohms. Né? 0,4, que seria 1 mais 0,4, seria 1,4 vezes 100 ohms, dá 140 ohms. Tá? Então, aqui o R2, ele vai, né, eu vou representar com R 1 mais X. Tá? Então, esse X vai representar o quanto o meu sensor variou percentualmente, aí vamos dizer assim, a resistência dele. Tá? Então, agora tenho tudo aí equacionado em termos das resistências, né? E estão todas referenciadas ou a um valor R, ou a um N, ou a variação percentual 1 mais o X, tá? Ok? Então agora vamos colocar lá a fórmula da tensão de saída. A tensão de saída é R2 por R1 mais R2 menos R4, R3 mais R4, V1. Vou substituir agora pelos esses valores novos aqui que eu coloquei para os resistores. Então R2 vai ser R1 mais X, tá? Divididos por NR mais R1 mais X. E o R4 vai ser R e o R3 mais R4 é NR mais R. Tá? Aqui já dá para começar a fazer algumas substituições aqui, né? Então, por exemplo, o R aqui, ó, eu posso cortar que ele tem em todos os termos, tá? Então, sumiu o R, ficou só 1 mais x, tá? N, 1 mais x, e aqui fica 1 sobre N mais 1, tá? Aí, aqui, multiplicando N mais 1 por 1 mais x, eu vou ter todo esse termo que está aqui, e multiplicando N, 1 mais x por 1, eu vou ter esse termo aqui subtraindo, tá? Aí eu posso fazer algumas simplificações aqui, né? Que eu vou cortar aqui o 1 mais x com esse outro 1 mais x, tá? E aí eu vou ter aqui, ó... opa, cortou aqui também, né? E aí vai me sobrar só o nx, certo? O 1 cortou com 1, o x cortou com x, esse n cortou com esse n aqui, tá? Fica só nx aqui em cima, tá? nx por n mais 1, que multiplica n mais 1 mais x, tá? Aí tem mais uma divisão aqui, eu posso dividir por n, tá? E aí some o n aqui de cima, fica só o x, que é a variação percentual, tá? 1 sobre n, que multiplica n mais 1 ao quadrado. Eu tirei esse n mais 1 aqui desse termo, tá? E aí ficou aqui 1 mais x por n mais 1. Tá? Então fiz todo um retrabalho aqui na equação. Essa aqui é a minha equação final, tá? Vejam que a minha variável, ou seja, a variação da resistência é o x, ó, ela aparece tanto em cima quanto embaixo. Então já dá para ver que essa variação que ocorre de resistência, tá, ela não vai ser linear, ou seja, a minha tensão de saída depende de forma não linear da variação da resistência do sensor, tá, porque o x aparece aqui no denominador. Se ele não aparecesse no denominador, a equação seria linear, tá? Não se preocupe com o n, porque o n é uma relação que você estabelece, você vai definir n igual a 2, n igual a 1, então n, teoricamente, é uma constante aqui no teu circuito ou na tua equação, tá?
Então vamos utilizar essa equação novamente naquele exemplo, só para a gente mostrar que ela também dá o mesmo resultado. Então é o mesmo exemplo, a variação, né, de 100 para 140 ohms, só que agora eu vou usar essa equação aqui. Tá? Como as resistências são todas iguais, o que acontece? O meu N é igual a 1. Tá? Lembrando que o X é ΔR por R. Tá? E o R aqui é 100, né? O N igual a 1. Então o ΔR vai ser o quê? 140 menos 100 divididos, que vai ser igual a 40, né? Isso aí divididos por R, tá? Vai ser 0,4. Então tem o valor de X, tem o valor de R, tem o valor de N, é só substituir nessa equação. Então eu vou ter aqui X é 0,4, o N é 1, né? E aqui vai ficar 1 mais 0,4 por 2, né? Então, isso aqui vai ficar 0,4 divididos por 4 vezes 1,2, né? Que vai dar 0,4 divididos por 4,8, que por fim vai dar os mesmos 0,417 que a gente obteve antes. Tá? Então é uma outra maneira, tá? Essa fórmula da gente calcular a tua tensão de saída, só que agora eu estou tratando como uma variação percentual. Tá? E a primeira coisa que a gente vê quando faz nessa fórmula, que como agora eu tenho só uma variável aqui, né, fica fácil de enxergar que é uma relação não linear. Tá? Então lembra que a gente falou lá no início daquele método de medição de resistência com um só divisor resistivo, que ele tinha uma não linearidade. A ponte também tem uma não linearidade, tá? Mas a gente vai ver que ela pode ser contornável. Tá? Ou pode ser reduzida, vamos dizer assim. Bom, mas a gente utilizou o N igual a 1, mas a gente pode usar a relação das resistências com qualquer valor de N, né? Eu posso fazer tanto N igual a um valor muito elevado, quanto um valor muito baixo, né? Muito menor que 1. Qual vai ser as implicações da minha escolha desse meu N, né? Que vai basicamente me dizer, se eu usar um valor de N muito alto, quer dizer que as resistências de cima são muito mais elevadas que as resistências de baixo. Tá? Então, vamos supor que a gente está usando um N bastante elevado, igual a 100. Tá? E aí vou substituir aqui na minha fórmula para ver o que vai acontecer, tá? Quando eu tenho N igual a 100 nessa minha fórmula. Então aqui, ó, como eu já falei antes, né, ela tem essa não linearidade aqui no denominador, tá? Que é devido ao x. Tá? Se eu escolher um n muito elevado, o que vai acontecer? Tá? O fator que está dividindo esse x aqui embaixo, que ele é a causa da minha não linearidade, ele vai fazer com que reduza muito esse termo em relação a 1. Então, se o x dividido por 101, tá, for muito menor que 1, eu posso praticamente desconsiderar esse termo. Ok? E lembre que o x ele é uma variação percentual, então ele vai ser sempre menor que 1. Então, alguma coisa menor que 1 e ainda divididos por 100, tá, vai ser um valor muito baixinho que eu posso simplesmente cortar aqui, ó, desconsiderar. Tá? E isso mostra para a gente que se eu escolher um n muito elevado, tá, eu estou fazendo com que a minha equação de saída seja mais linear. Ela vai depender muito mais desse x do que desse x de baixo aqui. Tá? Ok? Então aqui estou substituindo os valores numéricos. Ó. Eu vou ter aqui 101 ao quadrado divididos por 100 e aqui 1 mais x por 101. Tá? Foi o que eu falei. Ó. Aqui vai ser, por nosso exemplo, no nosso exemplo de 0,4, né? 0,4 divididos por 101, vai dar lá 0,004, né? Ou seja, a soma com 1 aqui quase não vai influenciar, tá? No resultado de Vout final. Ok? Então eu vou ter aqui, ó, 101 ao quadrado divididos por 100 é praticamente 1, né? Praticamente 100, né? Então aqui eu fiz aqui a aproximação para 100, tá? Que é 101 vezes 101, eu cortei com esse 100 aqui, tá? E aí eu vou ter essa equação. Veja que, como eu falei, né, eu posso desconsiderar esse fator aqui, ó, e daí ela vai ser o quê? Tá? A tensão de saída vai ser x sobre 100 vezes a tensão de entrada. Tá? Qual que é o problema de eu ter escolhido esse n muito alto? A gente viu que a vantagem é que ele
Eu aproximo a equação para uma equação linear. O problema é que o n igual a 100 aparece aqui dividindo. Ó. Ele vai fazer com que a tua variação na saída fique pequena. Então, vamos pegar aquele nosso exemplo que o x variou 0,4. 0,4 de vezes a tensão de entrada de 5, tá? 5 vezes 0,4 vai dar 2 volts. 2 volts divididos por 100 vai dar o quê? 0,02 volts. Lembra quanto que era o resultado que a gente teve antes? 0,417. Então, 0,02 é bem menor que 0,417 volts, né? 0,02 é 20 milivolts. 0,417 é 417 milivolts, né? Então, aí é cerca de 200 vezes menor, né? Mais ou menos, tá? Então, o problema é que a tua variação, a tua tensão de saída começa a ficar num valor muito baixo, tá? Então, quando você ganha em linearidade, tá? Você está perdendo aqui em sensibilidade, ou seja, o teu circuito está variando muito pouco em relação à entrada, né? À tua resistência. Ok? E se a gente escolher então um n bastante baixo, né? Ou seja, um n igual a 0,01, o que vai acontecer com esse nosso circuito, tá? Basicamente, quando você faz esse tipo de escolha, você está dizendo que esses resistores aqui de cima são muito menores que os resistores aqui de baixo, tá? É essa a interpretação aqui dessa condição. Então, vamos substituir aqui novamente na equação o n igual a 0,01 para ver o que acontece com ela, tá? Então, substituir aqui pelos valores. O que vai acontecer aqui? O x vai ser dividido por 0,01 mais 1, vai dar um x divididos por 1, tá? E aqui vai ser 1,01 divididos por 0,01, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente x divididos por 100, que multiplica 1 mais x divididos por 1. Veja que agora, o x divididos por 1, eu não posso mais dizer que eu posso simplificar, ou seja, que eu posso desprezar esse termo, tá? Porque x divididos por 1 vai ser um valor significativo aqui frente à soma com a unidade, tá? Então, a primeira coisa que eu noto é que quando eu faço essa escolha, a equação eu não posso dizer que ela está mais linear, tá? Eu não posso desconsiderar esse termo aqui dividindo. Então, a linearidade, né, ou seja, o ganho de linearidade não existe nesse caso aqui, tá? Além disso, o que acontece? Você ainda tem o 100 aqui, né? Então, você vai estar dividindo a variação por 100, tá? Então, a sensibilidade, ou seja, a variação no x aqui não vai ser muito grande, tá? Em termos de variação no Vout. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu colocar aqui 0,4 no x, isso aqui vai dar 1,4. 1,4 vezes 100 vai dar 14,140, tá? Então, essa variação de x vai estar dividida por 140. Então, o 0,4 vai estar dividido por 140, tá? Isso, vamos dizer que seja 100, você vai de novo ter aí uma variação ainda menor, tá? No caso ali, como a gente fez um cálculo, dava 20 mV, aqui vai ser ainda menos que 20 mV. Então, escolher um N muito baixo é ainda pior do que escolher um N muito alto, porque você não tem nem ganho de linearidade e ainda por cima a variação de x é reduzida bastante, né? Por mais de 100 vezes ela é reduzida, tá? Então, a tua tensão de saída aqui ainda vai variar menos em relação à variação da resistência, tá? Então, nesse caso ainda é pior ainda que o caso anterior. E se eu usar um n igual a 1, que foi o que a gente usou nos primeiros exemplos, tá? Que é o mais fácil, né? Ou seja, resistências todas iguais. Então, vamos colocar aqui, né? Escolhendo um n nem muito baixo nem muito alto, tá? Então, eu vou ter aqui 1 mais 1 ao quadrado, né? Que vai dar 2. E aqui vai ter 1 mais 1, tá? Então, aqui vai ser x por 4, 1 mais x sobre 2, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se o x variar, digamos, pouco ou valores muito baixos, vai estar divididos por 2. Então, eu quase posso desprezar aqui esse x aqui de baixo, tá?
Por exemplo, o nosso exemplo que a gente fez lá, que o x variou 0,4, 0,4 é uma variação razoavelmente grande, tá? Mas 0,4 que dividido por 2 vai dar 0,2. Então aqui vai passar a ser 1,2. Então não é uma variação tão grande aqui no denominador, tá? Então você consegue, digamos, aqui ter uma dependência, o Vout depende muito mais do x aqui de cima do que do x de baixo. Então você tem um certo grau de linearidade, não muito grande, mas tem. E ela vai ser tão boa quanto o x for muito menor que 1. Tá? Então, para variações percentuais pequenas da resistência, a linearidade vai ser bastante boa desse circuito. E ela vai ser dividida por 4. Aqui, ó, o termo aqui, a tua variação vai ser dividida por 4. Então, você vai ter uma redução na variação, né? Então, o teu Vout, ele vai ficar, se a tua variação aqui for, sei lá, de 20%, né, aqui no X, vai ser 20 divididos por 4, vai ficar em 5% vezes o Vin, tá? Então, você vai ter uma redução na variação do X devido a esse fator 4 aqui, tá? Mas também não é um fator igual a 100, como eu tinha mostrado antes, é uma redução menor, tá? Então, aí você tem uma situação, vamos dizer assim, razoável, não é a melhor, mas é uma situação mais razoável para você trabalhar. Por isso que o pessoal utiliza, em geral, o N igual a 1, tá? Ou às vezes N igual a 2, um pouquinho maior até você pode usar, tá? Dependendo da situação, do sensor, pode ser interessante, tá? Lembrando que à medida que você vai aumentando o N, o que vai acontecendo? A tua linearidade melhora, mas lembra que a tua sensibilidade às variações vai diminuindo porque esse número aqui vai aumentando, tá? Então a tua tensão vai reduzindo cada vez mais, tá? E quando você tem tensões da ordem de milivolts, muito baixinhas, fica mais difícil de você medir essa tensão aqui, tá? Por exemplo, 20 milivolts já é uma tensão que o osciloscópio tem dificuldade de medir, tá? Então, você ter tensões na ordem de 20 milivolts ou menor não é legal. Você vai ter que amplificar, vai ter que fazer um circuito para amplificar. Em 20 milivolts você vai ter mais ruído. Então, o ideal é que sempre você tenha tensões maiores aqui na saída, tá? Por isso, né, o N igual a 1 aí, né, acaba sendo uma forma de escolhida aí, né, universalmente, ok? Então aqui a regra que a gente tem é que o Vout eu posso aproximar, né, para pequenas variações de x, ou seja, quando x é menor que 0,1, tá? Eu posso aproximar essa minha fórmula aqui de cima para essa fórmula de baixo, que é x divididos por 4 vezes Vin é a minha tensão de saída. Tá? Então eu tenho uma fórmula bastante linear quando tem variações pequenas percentuais na minha resistência aqui sensora. Ok? Então, resumindo o que a gente encontrou até agora, a ponte com um sensor aqui nela, né, a gente utiliza em geral um N igual a 1. Tá? A fórmula completa da tensão de saída em relação à variação percentual aqui da nossa resistência é essa. Né? Se você tiver uma variação menor que 0,1, tá? Você pode utilizar essa aproximação para essa fórmula de cima. E a tua sensibilidade, que a gente falou, tá, bastante aqui, que é nada mais a sensibilidade é a derivada da tensão em relação à tua variação, x aqui, né? Então, seria aqui dVout em relação a x, tá? Vai ser o que? Vin sobre 4, quando você aplica aqui a derivada nessa equação, tá? Então, veja que uma forma de você escapar ou melhorar a tua sensibilidade, ou seja, fazer com que as tuas tensões aqui sejam mais altas em resposta a uma variação na resistência, é você usar valores de tensão de alimentação do circuito de Vin bastante elevados. Tá? Então, se você usar valores de Vin altos, você vai ter uma grande variação de tensão aqui. E aí, provavelmente, você não vai ter tensões da ordem de milivolts, tá? Mas de algumas centenas de milivolts ou mais. Tá? Então, por isso a gente define a sensibilidade e vai analisar ela para vários circuitos aí com pontes. Mas eu posso também ter pontes com 2 sensores, tá? Nada me impede que eu pegue aqui 2 resistores e coloque 2 sensores, tá? E aí, na verdade, qual que é a ideia? Por exemplo, se for uma balança,
eu vou colocar esses dois sensores lá no prato da balança para ver qual que vai ser a carga colocada. Então, os dois vão estar sendo submetidos à mesma grandeza. Ou seja, os dois vão ter a mesma variação, tá? E se a resistência aumenta, os dois aumentam, tá? E para fazer isso corretamente na ponte, sempre você tem que colocar em braços opostos, tá? Quando os sensores aumentam junto, né, ou diminuem junto, ou seja, a variação é igual para os dois, tem que estar em braços opostos. Tanto faz você colocar nesses dois ou nesses dois braços aqui, em R1 e R4, você que escolhe, tá? Então a ponte com dois sensores, ela funciona dessa forma aqui. Se for, por exemplo, sensor de temperatura, você vai pegar dois sensores de temperatura, tá? Normalmente você vai colocar os dois, às vezes, no mesmo encapsulamento, tá? Para que eles estejam sentindo exatamente a mesma temperatura, tá? E vai colocar na ponte. Qual é a vantagem de você colocar, fazer vamos dizer, esse circuito com dois sensores? Você vai estar gastando um sensor a mais aí, né? Vai ter uma consequência de custo, né, mais elevado. Se você fizer a dedução da fórmula lá na variação, colocando aqui R1 mais X, né, você vai ter o seguinte, para o N igual a 1, tá? Você vai ter aqui, ó, que a tensão de saída vai ser X divididos por 2 aqui, ó. A principal mudança vai ser o 2 aqui, ó. Ou seja, a tua sensibilidade, ela dobra. Lembra que a sensibilidade no anterior era VN por 4, agora é VN por 2. Tá? E o restante fica igual aqui, a 1 mais x sobre 2. Tá? Que se o x for menor que 1, se a variação for menor que 10%, tá? Na resistência, eu posso considerar que a tensão Vout é x sobre 2 Vin. Então aqui eu vou ter uma variação maior na tensão de saída em resposta à variação da resistência. Tá? Então eu melhoro a minha sensibilidade, melhoro as tensões, tá? Que eu tenho, as ordens de grandeza da tensão aqui. É mais fácil de medir. Tá? Então a ponte com dois sensores é bem interessante nesse aspecto. Tá? E aí você também tem mais, desde que você faça aqui 10%, também tem linearidade. E eu posso fazer uma ponte ainda com 4 sensores. Só que aí tome cuidado, que agora com 4 sensores, eu preciso que os sensores nos braços opostos eles tenham variação da grandeza de forma oposta também. Então, se o R2 e o R3, os sensores no R2 e R3, sobem de valor de resistência, tá? O R1 e R4 tem que decrescer, tem que diminuir, tá? Do mesmo tanto, da mesma variação, do mesmo X. Tá? Então, se aqui aumentou 10 ohms no R2 e no R3, aqui tem que diminuir de 10 ohms. Tá? E quando você faz isso e tem N igual a 1, a resposta da tua ponte fica linear. Olha que legal. Então, agora você não tem mais o X dividindo. Tá? Se você fizer a dedução aqui, ó, lá, aquela dedução que a gente fez com esses R1 mais X e R1 menos X, você vai chegar nessa equação, tá? Que a tensão de saída é igual a X por Vin. E não tem aquele fator ainda dividindo aqui, né? Ou seja, a sensibilidade ela é direta à tensão que você aplica, tá? A tensão de alimentação, tá? Não tem nenhum fator dividindo. Então você ganha em sensibilidade e tem uma resposta totalmente linear. Não tem, você pode ter variações aqui maiores do que 10%. Tá? A fórmula vai ser sempre a mesma. Tá? Só que você tem que ter essa situação específica aqui. Tá? Que você tem que ter um sensor que ele... na verdade tem que ter 4 sensores, né? Sendo que esses dois deles, a variação deles em resposta à grandeza é de acréscimo e 2 deles é de decréscimo e tem que ser o mesmo percentual de decréscimo, vamos dizer assim, em módulo, tem que ser o mesmo para os 4, né? Quando que isso ocorre, tá? O sensor de balança, ele tem exatamente essa configuração, tá? O transdutor utilizado em balança, ele tem dois resistores que tem o valor dele acrescido, quando você vai colocar lá a carga na balança, e tem outros dois que reduzem o valor na mesma proporção. Tá? Então a balança ela tem esse transdutor que é feita essa montagem, vamos dizer assim, né, de sensores que consegue dar exatamente isso. Tá?
Então, essa ponte ela é empregada principalmente em células de carga, né, que são os transdutores de balanças, ok? Mas eu posso generalizar o circuito de ponte para impedâncias ao invés de resistências, né? Então, como é que fica agora o circuito? Bom, a condição de equilíbrio é a mesma, a tensão de saída tem que ser igual a zero, tá? E aí lembra daquela regrinha que eu falei aqui, ó, as impedâncias ou as resistências que estão no mesmo braço, tá? Elas, ou que estão no mesmo ramo, elas ficam a de cima divididos pela de baixo. Então, Z1 por Z2, tá? E a que está no outro ramo é Z3 por Zx, tá? Aqui Zx está simbolizando a nossa resistência que a gente quer saber o valor, tá? E se eu fizer aqui uma equação, a tensão de saída vai ser lá Z2 por Z1 mais Z2 menos Zx por Z3 mais Zx vezes a tensão de entrada. Cuidado que agora as impedâncias elas vão ter, ou melhor, vão ser números complexos, tá? Então vai ser um R mais um JXC, um R menos JXC, um R mais JXL, né? Além disso, a tensão de entrada, quando você está falando em ponte de impedâncias, ela não vai ser uma tensão contínua, por isso que eu não estou colocando aquele símbolo de bateria, de fonte, né? E sim esse símbolo aqui circular para indicar que aqui é uma fonte alternada, tá? Então vai ser uma tensão alternada que eu tenho que alimentar, é bem importante, tá? Então você vai ter uma tensão aqui na saída, tá? Que ela vai ser, por exemplo, 10 volts com um ângulo de 60 graus. Então vai ser uma tensão também complexa, tá? Ou 10 mais J não sei quanto, né, de tensão, tá? Ou na forma retangular ou na forma polar, tá? Então cuidado que aqui tudo a gente está falando em números complexos quando a gente fala em ponte de impedâncias. Muda e fica, vamos dizer assim, os cálculos ficam mais pesados, mais complicados, né? Antes da gente entrar em fontes de impedância, a gente precisa falar sobre dissipação e fator de qualidade, que na verdade é o seguinte: nenhum indutor, nenhum capacitor, ele tem somente uma propriedade de indutância, né, ou de capacitância. Então, se você pegar um indutor, é o caso mais fácil de imaginar, um indutor ele tem o valor da indutância dele, mas para você fazer todos aqueles enrolamentos, né, para chegar no valor lá de tantos mH, por exemplo, tá, você teve que pegar um fio comprido e enrolar, né, para ter aquela indutância, e um fio normalmente fino. Isso quer dizer que o teu indutor também tem uma resistência associada, tá, que é devido àquele comprimento de fio que foi utilizado para fazer, né, para ter aquele indutor, tá? Então o indutor sempre tem uma resistência associada, tá? Então você falar assim, aqui tem esse componente aqui tem 1 mH, tá? E você vai lá no simulador e você coloca lá só o 1 mH, tá? Você está simulando errado, porque um indutor sempre tem uma resistência associada a ele, a não ser que ela seja muito baixa, tá? O que é difícil de acontecer, tá? Em geral tem uma resistência lá de 1, 2, 3 ohms, tá? Às vezes mais. E quando você tem que simular, por exemplo, um circuito que tem um indutor, sempre é bom você medir qual é a resistência, tá, que ele tem, vamos dizer, associada a ele, tá? E você pode medir essa resistência de duas formas, tá? Ou você mede ela como se fosse uma resistência em série, então você representa essa resistência do fio do indutor como uma resistência em série com o indutor, ou você representa ela como uma resistência em paralelo, tanto faz, tá? É só uma forma de você estar representando esse, vamos dizer assim, essa não idealidade do teu indutor, tá? E o fato de ter essa resistência, ele gera dois coeficientes aqui, ou dois parâmetros, que são o fator de dissipação e o fator de qualidade. Tá? O fator de qualidade de um indutor, ele é basicamente o XL, né, o 2πfL dele, divididos pela resistência que ele tem série aqui, né? Quando você representa ela como uma resistência série. Tá? Então, se a resistência dele for nula, for muito baixinha,
ele vai ter um fator de qualidade muito alto. Então, idealmente, se o Q, que o fator for infinito, quer dizer que o teu indutor ele é um indutor ideal, porque a resistência dele é nula. Tá? O fator de dissipação é basicamente o inverso do fator de qualidade. Né? Então, idealmente, você quer que o fator de dissipação seja nulo. Tá? Então, isso aqui são dois parâmetros também que regulam aqui a questão do indutor e resistência associada a ele. Tá? E você pode ter a mesma coisa aqui também no indutor, quando ele é em paralelo, tá? Muda aqui a fórmula de você calcular o fator de qualidade. Tá? Em geral, o pessoal utiliza essa forma que é a mais fácil para você representar essa não idealidade aí do teu indutor. Tá? A mesma coisa acontece com o capacitor. Tá? O capacitor também pode ter uma resistência associada a ele. Tá? Já no capacitor, às vezes é um pouco menor essa resistência, o efeito dela não é tão grande igual no indutor, mas também existe. Tá? Então, estou falando sobre isso para vocês porque quando você está falando em pontes de impedância, tá? E você quer usar ela para medir um sensor que, por exemplo, tem uma resposta indutiva, você tem que lembrar que esse sensor também vai ter uma resistência de perdas dessa indutância dele, tá? Que também você vai precisar, vamos dizer assim, equacionar, tá? Na tua ponte. E quando você mede, né, existe um medidor, quando você quer medir um indutor, existe um medidor que chama ponte RLC, que usa mesmo uma ponte para medir a resistência, indutância e capacitância. Tá? E essa ponte RLC, ela te dá o valor da indutância e da resistência. E daí você seleciona lá se você quer a resistência série ou a resistência paralela, tá? Que podem não dar o mesmo valor. Quando que você escolhe uma ou outra, você que define, porque se você quer estar fazendo uma caracterização de um indutor e você quer, digamos, na tua caracterização, você quer representar ele como uma indutância em série com uma resistência, lá no teu medidor você vai pedir para ele medir a resistência série, tá? No teu medidor de ponte RLC. Se você quiser dessa forma, você vai pedir para ele medir a resistência paralelo, tá? A diferença é que daí você vai ter lá um valor de indutância e resistência que você vai ter que representar por esse tipo de circuito. Tá? A mesma coisa acontece para o capacitor. Tá? Em alguns casos, esses medidores só mostram os fatores de qualidade, não mostram o valor da resistência. Aí você tem que calcular, né, baseado na frequência que ele está injetando e no valor da indutância que ele te mostra, tá? E no valor do fator de qualidade ou dissipação que ele está te apresentando. Tá? Então, aqui é só vamos dizer assim, uma observação, mas que é importante para a parte de medição aqui, tá? E quando vocês vão trabalhar com indutores e capacitores práticos, tá? Existe uma grande gama de circuitos de ponte de impedância, tá? A gente vai abordar algumas delas, tá? E aí, é claro, né, fica para vocês estudarem outras pontes, ou dependendo da aplicação, você precisa saber que existem vários tipos de ponte, né, que vai depender da aplicação do sensor que você está utilizando. Tá? A ponte capacitiva é essa ponte aqui, ó, que ela utiliza nos dois braços de cima, né, capacitores, e nos braços de baixo você tem resistores mesmo. Tá? Veja que aqui, ó, ele está colocando sempre o capacitor e resistor, tá? Para que ele consiga medir a resistência série, tá? Do capacitor. Então aqui, quando eu coloco aqui circulado que esse aqui é o nosso capacitor sensor, que eu quero saber o valor dele, tá? Eu não quero saber só o valor da capacitância, eu quero saber também o valor da resistência série associada a ele, tá? Que isso vai ser bastante importante para a caracterização desse componente ou desse sensor. Tá? É claro que se eu quiser só saber a capacitância, eu posso desprezar também isso aqui. Tá? Mas nós estamos considerando o caso genérico. Tá? Veja como é que fica a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio é sempre a mesma. A tensão aqui tem que ser nula. Né? A tensão V1 menos V2 tem que ser igual a zero. Só que como você tem agora impedâncias complexas, tá? Eu tenho um R, né? Mais um J ômega aqui, C. Né? Então o que vai acontecer?
eu vou ter uma condição de equilíbrio dupla, tá? Então, uma delas vai estar associada só às variáveis reais, tá? Que lembra que aqui, ó, você vai ter a tua tensão, ela vai ser na saída, tá? Ela vai ter um valor lá real mais um valor imaginário. Então, você vai ter duas condições para a tensão ficar igual a zero, tá? Vai ter duas condições aí, uma relacionada à capacitância e outra à resistência. Se você for ver aqui, ó, basicamente vai ter, eu posso aplicar aquela ideia de que essa impedância divididos por essa, ou seja, R1 mais 1 sobre J ômega C1, divididos por R3, então, impedâncias do mesmo ramo aqui, de cima divididos pela de baixo, tem que ser igual a RS mais 1 sobre J ômega CS, divididos pela impedância de baixo, que é o R4, tá? Então, aí fazendo aqui a multiplicação, tal, você vai chegar, tá? Vocês podem fazer em casa, não vamos deduzir isso aqui, mas você vai ver que R1 por R3, ó, R1 por R3, eu vejo novamente resistência de cima pela de baixo tem que ser igual a resistência RS pela de baixo, aqui, ó. Viu? É fácil de notar que a ideia, né, o padrão sempre se mostra o mesmo, tá? O capacitor, a regra já do equilíbrio para a capacitância, já não dá certo fazer esse aqui pelo R3. Por quê? Porque a impedância do capacitor é 1 sobre o C1, tá? Mas ela fica o seguinte, ó, é C1 vezes R3. Então, em vez de, como ou se você quiser pensar, é 1 sobre C1 divididos por R3, que vai dar C1 vezes R3. E aqui vai dar 1 sobre CS vezes R4, que vai dar CS vezes R4, que vai resultar nessa formulazinha aqui de equilíbrio. Então, para você ter equilíbrio, você precisa que essas duas condições sejam alcançadas, tá? Aí você vai ter a tensão igual a zero aqui, ok? E aí você, claro, se esse CS, que é a nossa capacitância sensora, se ela mudar um pouco de valor, o que vai acontecer? A tensão aqui vai passar de zero, tá? Se ela estava equilibrada, né? Supondo equilibrada antes, vai passar de zero para algum valor, tá? Que vai ser alguma coisa tipo tantos milivolts com um ângulo de tantos graus, tá? Lembre que aqui você vai ter um sinal complexo, ou seja, é uma tensão senoidal que vai ter aqui na saída. Então vai ter um valor de pico e vai ter uma defasagem de ângulo em relação à tensão de entrada. Tá? Então quando você mede no osciloscópio, você vai ver uma onda senoidal aqui quando está desequilibrado, que ela vai ter um valor de pico, tá? Sei lá, 400 milivolts de pico, tá? E vai estar com uma defasagem, ou seja, ela vai estar iniciando a forma de onda num tempo diferente que a onda da entrada, tá? Então, você precisa comparar, né? Sempre você vai medir ela aqui comparando com a tensão de entrada, para ver qual que é a defasagem que tem entre uma e outra tensão, ok? Para daí saber o valor de tensão na tensão de saída. Você também pode ter pontes indutivas, tá? Que a gente chama de, uma delas que eu peguei aqui é a ponte de comparação. Nessa ponte aqui eu fiz de propósito, tá? Eu coloquei o circuito em ponte de outra maneira que o pessoal gosta de representar também, tá? Que é a ponte aqui com a tensão embaixo e o detetor aqui, a medição aqui, ó. Mas veja que continua sendo aqui, ó, essa aqui é a resistência de cima, essa aqui é a resistência de baixo. Tá vendo, ó? Veja que aqui, ó, o Rx mais R, tá? Rx mais R divididos pelo R3, que aqui seria a resistência de baixo. Pense nesse circuito como ele girado, né? Tá girado aí 90 graus para a esquerda, tá? Então, Rx mais R, tá? Pelo R3 tem que ser igual ao R1 divididos por R2, ou seja, resistências reais, tá? Dão a primeira condição de equilíbrio. E aí, no caso do indutor, como é J ômega, não é 1 sobre J ômega, então vai ser Lx por R3 e L1 por R2, tá aqui, ó. Tá? Lx, L1 por R2 e Lx por R3, tá?
Então essa é a condição, veja que a gente deduz a condição do equilíbrio da ponte só analisando aqui quem está em cima e quem está embaixo, né? E sabendo qual que é, fazendo isso em relação ao ramo que ele pertence, né? Então aqui nessa ponte, né, a minha resistência que eu quero obter aqui é o Rx e o Lx, tá? E esse Rzinho menor, ele é opcional, você que coloca aqui, tá? Mas em geral você vai ter só esse Rx mais Lx que é o teu indutor mais a resistência associada a ele, tá? Em geral, para você ajustar o equilíbrio, você precisa equilibrar aqui tem que fazer com que o R1 e L1, né, tenham o mesmo valor que esse lado de cá, né? Basicamente isso você vai ter que fazer para ajustar o equilíbrio, né? Desde que esse R2 e R3 sejam iguais, né? Se esses dois forem iguais, só tem que fazer esses dois aqui iguais, tá? E esse Rzinho aqui é opcional, tá? E aí você aumentando aí a indutância, né? Você vai conseguir ter uma variação na tua saída, tá? Lembrando que vai ser uma variação senoidal sempre aqui, tá? E aí você vai conseguir saber, né, vai ter uma variação na saída que vai ser proporcional aqui, né, ou vai ter uma relação com a indutância que variou. A ponte de Maxwell é uma outra tipo de ponte que a gente usa capacitância e indutância, tá? Juntas. E aí a condição de equilíbrio nela vai ser o seguinte: Rx por R3, então essa aqui é a resistência de cima, essa é de baixo. R1 divididos por R2, tá? Tem que ser igual a R1 por R2. E aqui, ó, vai ser Lx por R3, tem que ser igual a R1 por C. Aqui o C não seria R1 vezes C, porque a capacitância está em paralelo. Se ela tivesse em série, aí seria R1 vezes C, tá? Mas aí como ela está em paralelo, tá? Acaba ficando da mesma regra que a gente estava usando antes, tá? Então essa é a condição de equilíbrio, tá? Em geral, aqui eles fazem isso para você poder ajustar ela é uma ponte para você determinar o valor da indutância e é mais fácil você ajustar o capacitor para fazer com que a ponte zere do que você ajustar um indutor. Então existem mais componentes de capacitor variável, né, do que indutor variável, né? Lembre que aqui nesse tipo de ponte, para você conseguir zerar ela, né, que seria, digamos assim, a parte inicial para você iniciar a medição, você tem que ter um valor de capacitância ou se fosse a outra ponte, de indutância igual ao do teu sensor. E muitas vezes você não vai ter um valor comercial, tá? Então fica mais complicado. Por isso que e não existem indutores variáveis, né, como se fosse um potenciômetro. Já capacitores, existem capacitores variáveis. Então você pode colocar aqui um capacitor variável e é mais fácil de você zerar a tua ponte, tá, para o valor, vamos dizer assim, que você quer equilibrar do LX, tá? Da tua indutância de sensor, ok? Então é mais uma outra forma. E aí existem outras pontes, tá, que vocês podem explorar, outros tipos de ponte que vai depender da aplicação que você deseja utilizar lá o teu sensor. Um último exemplo de ponte que eu quero mostrar para vocês é uma ponte capacitiva pura, né? Que só tem capacitores nessa ponte, né? A gente está desprezando as resistências que o capacitor pode ter, né? Considerando que o que predomina mesmo é o valor da capacitância dele, né? E existem sensores aí capacitivos que podem resultar num circuito desse de ponte, tá? Tanto com 1, 2 sensores ou 4 sensores. Até acho que seria mais comum com 2 ou 4 sensores, tá? Esse tipo de ponte do que com um único sensor. Como é que a gente faz para calcular a tensão de saída? Bom, a ideia, né, é similar ao que a gente já viu antes, né? A gente coloca aqui a impedância que está embaixo divididos pela soma das outras duas impedâncias, né? Que no caso, como são capacitivas, são JXC, né? 2, JXC1 e JXC2 novamente, somado, né?
Então isso vai me dar a tensão aqui multiplicado por Vin, é a tensão no lado positivo aqui, né? E no lado negativo vai ser a mesma coisa, ou seja, JXC4 vezes JXC3 mais JXC4, tá? Então aí sai, sempre a mesma regrinha do divisor de tensão que você aplica, tá? O que acontece depois disso? Bom, podemos cortar aqui, né, o J, né, que ajuda bastante aqui, ó. Some a parte imaginária, tá? Isso é interessante porque esse tipo de ponte não tem deslocamento aí de fase, né? Porque na tensão de saída, né? Ela só vai ser uma versão da tensão de entrada com amplitude maior ou menor, né? Lembrando que vai ser senoidal. Tá? Então some os J's, que dá para cortar em todos os itens, e aí fica XC2 por XC1 mais XC2 e assim por diante. E aí o que é o XC? O XC, lembra lá, né, é 1 sobre 2πfc. Então vamos substituir, né, por isso. Então vai ter todos esses termos com 1 sobre 2πfc. A frequência, tá? F é a frequência da tensão, né, da tensão senoidal de Vin. E ela é o mesmo valor para todos. Então eu posso cortar esse 2πf aqui, ó. Corto aqui e corto aqui. Menos variáveis ainda para me atrapalhar, né? E aí o que eu vou ter aqui sobrando vai ser 1 sobre C2, né? Vai ser o inverso dos capacitores, mas a soma dos inversos aqui, ó. Tá? Eu vou ter esse resultado aqui. Vou passar aqui o C2 multiplicando aqui e aplicar o mínimo múltiplo comum aqui desses capacitores, né? Então vai ter C2 multiplicando e C4 aqui, e aqui vai ser C1 mais C2 divididos por C1 vezes C2 e assim por diante no outro termo. Posso novamente cortar aqui, ó, tenho C2 multiplicando e C2 dividindo, tenho C4 dividindo e C4 multiplicando, tá? E aí a gente vai ver o seguinte, ó, eu tenho aqui C1, tá? Esse C1 eu posso passar para o numerador, ele vai ficar C1 por C1 mais C2, e esse C3 eu posso passar para o numerador também, ó. Então, por fim, eu vou chegar nessa equação que só está relacionando o valor das capacitâncias e a tensão V1. Né? E o interessante aqui é que deu um C1 divididos por C1 mais C2. É parecido com a regra do divisor de tensão, só que aqui eu estou calculando a tensão aqui no capacitor C1. Né? Então é C1 por C1 mais C2 e menos C3 por C3 mais C4. Tá? Então ele resulta nessa equação que, vamos dizer assim, é bastante simples se a gente pensar que a gente saiu daqui e chegou nessa equação mais simples, tá? E aí você consegue, por exemplo, verificar, né, se um capacitor variar e tal aqui, né, se você utilizar um capacitor como sensor, você consegue achar qual vai ser a tensão de saída, tá? Basta você colocar os valores aí dos capacitores, tá? E pode também pensar naquela questão de você usar n igual a 1 ou n maior que 1, tá? Ou seja, as capacitâncias aqui sendo maiores ou menores, também pode pensar nesse sentido, ok? E aí esse tipo de circuito dá para você aplicar, por exemplo, em sensores como acelerômetros, tá? Que são baseados em efeito capacitivo, em sensores capacitivos, ok? Vejam que fica bastante simples e não tem defasagem em fase. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre medição de resistência e circuitos em ponte. Vocês podem se aprofundar mais no assunto aqui nessas duas bibliografias, né, que é a do Alexandre Balbinot, lá no capítulo 5 do volume 1. Também tem esse outro livro que eu gosto bastante, que é o livro do Mazda, só que já em inglês, né? Que é o livro de referência do engenheiro eletrônico. Ok? Então, bom estudo para todos. Espero ter ajudado a vocês a entender um pouco mais desse assunto.